A insegurança causada pela situação política. O Fabrício Lopes assinou a matéria, jornal O Dia, que é um jornal conceituado no Rio de Janeiro. Tá escrito lá em cima, 74 anos. Ó. Corinthians pode perder o Rodrigo Garro para o Flamengo. Fabrício Lopes. Ó, se vocês querem reclamar, e-mail para fabricio.lopes@odia.com.br. Tem o e-mail dele aqui. Ó. Notícia de hoje, 7h17 da manhã, menos de 3 horas atrás. A insegurança causada pela situação política do Corinthians pode fazer o clube paulista perder uma de suas principais estrelas para o Flamengo. Rodrigo Garro, meio-campo argentino de 27 anos, teria autorizado seus agentes a procurar um novo clube, e o Flamengo surgiu como possibilidade real para o jogador. O Corinthians adquiriu 80% dos direitos federativos do meia no início de 2024, junto ao Tajeres da Argentina, pagando cerca de 6 milhões de dólares, 30 milhões na cotação da época, né, que era R$5 o dólar. A equipe paulista tenta manter o atleta, mas entende que uma boa proposta pode se tornar irrecusável, principalmente por precisar melhorar seu caixa ainda para a temporada 2025. Entretanto, o Flamengo, que gosta do jogador, precisa avaliar os valores junto a um problema crônico incurável pelo qual o meio-campo passa. Garro sofre de tendinopatia patelar no joelho direito. Daí volta aqui. Segundo Ana Paula Simões, ex-médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a tendinopatia patelar é considerada lesão de aspecto crônico. É um processo degenerativo progressivo do tendão. Mesmo que o atleta se recupere, o joelho pode sofrer alterações estruturais, já que é feita uma cicatriz no tendão. O problema pode sim ter recorrência, explicou Ana Paula em entrevista à CNN Sports. Mesmo sabendo do problema, aqui, ó, o Flamengo deve se reunir com os empresários do atleta que já entraram em contato com José Botto para entender os valores e o interesse do argentino em atuar na Gávea. Essa parte que é importante. Os empresários do atleta, segundo o jornalista aqui, já entraram em contato com representantes do Flamengo, com José Botto. Em 2025, o Rodrigo Garro pelo Corinthians tem 6 jogos pelo Campeonato Paulista, 2 pelo Brasileiro, 4 pela Libertadores e 1 pela Sul-Americana. 6 mais 2, 8, mais 4, 12, mais 1, 13 jogos em 2025 apenas. Marcou um gol e deu 2 assistências. A janela de transferências volta a abrir no dia 10 de julho, permanecendo aberta. O Flamengo está nos Estados Unidos, bababi, bababá. Então, ó, pessoal que está soltando hate aí, falando que isso aqui é clickbait, não sei o que, ó, e-mail para fabricio.lopes@odia.com.br. Matéria completinha aqui do jornal O Dia, que, repito, é um jornal relativamente grande lá do Rio de Janeiro. E Fabrício, coloca aqui, Corinthians pode perder Rodrigo Garro para o Flamengo. Lopes. E aí eu coloco aqui, ó, para a gente completar a matéria e não ficar só na metade dela, porque aqui a gente fala tudo. Notícia de 24/8/24. Corinthians estende contrato do meio-campista Rodrigo Garro. Novo vínculo do argentino com o Timão é válido até o final de 2028. O Garro recebeu uma valorização, então, no final do ano passado. Ele chegou no começo do ano e recebeu valorização no final do ano. Olha a cara de feliz do Garro aqui, ó. O Esporte Clube Corinthians Paulista acertou a extensão contratual do meio-campista Rodrigo Garro. O vínculo, que encerrava ao fim de 27, agora vai até 31 de dezembro de 28. Um ano aumentou. E a multa rescisória do atleta será de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais. Aí creio que é algo lindo para mim, para o clube, bababi, papá. Hoje renovar com o clube é algo lindo. Afirmou camisa 10. Era o 10 antes do Memphis pegar a 10 dele. E ele estava feliz da vida com a 10. O que houve? O que fizeram com o Garro?
Soma 40 jogos. No ano passado ele tinha 40 jogos quando ele renovou o contrato. E esse ano, como eu falei, 13 jogos apenas. 300 milhões de reais para clubes nacionais, 100 milhões de euros para clubes europeus. É a multa do Garro, Rodrigo, Silvinho. A gente já tinha avisado, né, que esse período a gente vai ter que conviver com esse tipo de notícia, infelizmente. Espero que, em se confirmando, Fabrício, eu consultei aqui se é uma fonte confiável, ele não é envolvido em polêmicas, nem em clickbaits, é um jornalista relativamente sério. Deve ter algum fundamento. Só esperamos que, em se confirmado isso, que os empresários do Garro tenham comunicado o Corinthians, né? É de bom tom, seria de bom tom dos empresários deles, e olha, nós estamos na pista para negócio, vamos começar a conversar aí com outros clubes. A multa são 300 milhões? Faz o Pix, irmão. E vai lá com o seu joelhinho direito estrumbicado, tentar sua vida lá. Paciência. O último jogador que eu chorei, ô Belo, se chama Sócrates Brasileiro Sampaio Vieira de Oliveira. Que eu acordei e olhei no Jornal da Tarde que o Sócrates estava indo embora do Brasil. Depois dele... Eu poderia fazer uma moral com a torcida aqui e falar assim, paga a multa, 300 milhões, quer levar, paga a multa. Ninguém sai pela multa. Nenhum jogador sai pela multa. Nem os maiores craques do futebol brasileiro saem pela multa. Os clubes brasileiros negociam com os clubes que querem contratar os jogadores, mas geralmente são clubes... Essa molecada que o Porco vendeu aí não foi Não é multa, não é multa, não é multa, não é multa. E também não é à vista. Não, nem não é o Estevão, nem Estevão, nem Gabriel Jesus, não é multa. É negociado, tá? A não ser quando o clube não quer vender de jeito nenhum, né? Quando o jogador sai brigado com o clube. Quando o jogador sai brigado com o clube, aí acha um maluco para pagar a multa, beleza. Né? Se o Garro brigar com o Corinthians, falar, não jogo mais, que nem o Pastor ontem que a gente falou, que escreveu na internet que não ia mais jogar pelo clube, né? Aí tem que achar um maluco para pagar a multa. Agora, normalmente, o que acontece, até pela boa relação entre os clubes brasileiros, boa entre aspas, né? A relação saudável, vai, entre os clubes brasileiros, o Flamengo não vai pagar a multa sem avisar o Corinthians. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então seria muito fácil falar, paga a multa, paga a multa, paga a multa. Isso não vai acontecer. Primeiro, os empresários do Garro, segundo o jornalista do Rio de Janeiro, foram conversar lá. Eu acho normal e natural conversar para ver se o Flamengo realmente está interessado, qual seria a proposta. Aí os empresários do Garro levariam a proposta para o Corinthians. Aí o Corinthians fala, me interessa, não me interessa. Não me interessa? Foda-se, o Garro joga no Corinthians aí que você tem contrato, amigo. Faz o teu aí e fica quieto. Exatamente. Agora, interessa... em vez de 300 milhões de reais, 150 milhões de reais, dividido em 5 vezes, Corinthians vende, velho. Hoje em dia vende. Pessoal falando aí que o Gerson foi pela multa, mas ele deu um balão no Flamengo, né? Ele deu É diferente. Nossa, ele deu um tombo no Flamengo. O pai dele, diferente. Né? É diferente. O pai dele deu um tombo no Flamengo. É diferente. O Gerson, ele usou a multa para sair, né? O Gerson se utilizou da multa para deixar o Flamengo. Tanto que o Flamengo... Fez o Flamengo baixar a multa. Fez o Flamengo baixar a multa para ser negociado pela multa. É diferente. O Ranieri Alves... Galera, dá uma pesquisada aí no que aconteceu com o Gerson. Tá? O Garro, ó, repito, seria muito fácil eu fazer uma moral com vocês aqui e falar, só sai pela multa! Aqui é um programa de Corinthians, paga a multa, Flamengo! Ficar batendo na mesa aqui. Não é assim. Não é assim. O Garro autorizou seus empresários a ouvirem. Não deve ser só o Flamengo, deve ser um monte de clube, tá? Deve ser clube do exterior. O Zenit já fez proposta anteriormente, deve fazer agora de novo. Clube europeu. E os empresários do Garro estão tentando achar locais onde ele ganharia mais. O que o Corinthians pode fazer é chamar aqui. Chega aí, Garro. Chega aí, Garro.
Isso é importante para nós. Você está ganhando 600 paus, né? Você sabe que o Pedro Raul ganhava 1.200, né? Então, e ele é um merda, né? Ó, tá lá no Ceará emprestado, né? Ganhava 1.200. Vou passar o teu salário para 1.200, pode ser? Mais 5 anos de contrato? Fica feliz? Beleza. Ou então, fala, Garro, você ganha 600 pau, né? Foda-se, você tem contrato, continua jogando aí. Isso é perigoso fazer, mas pode fazer. Pode fazer, porque o jogador, dependendo do caráter do jogador, pode se encostar. Então tem essas três alternativas. Ou negocia e tenta ganhar o máximo de dinheiro possível, ou aumenta o salário do cara para ele ficar, porque ele é, para mim, o jogador mais importante do time, mais que o Memphis, mais que o Yuri nesse momento, ou então faz ele cumprir o contrato. E aí vai do caráter do cara, né? Se ele vai ser sei lá, um Paulinho, se ele vai ser um Renato Augusto, se ele vai ser um Rodriguinho, um cara que vai gostar do clube, amar o clube, ficar no clube, se esforçar pelo clube, ou se ele vai ser um Matias Rojas, se ele vai ser um Fausto Vera, se ele vai ser aqueles caras que vão se encostar até conseguir sair. Aí depende do caráter do cara. Eu acredito que o Garro não se encaixa nessa segunda prateleira. Eu acho que o Garro tá mais para a primeira prateleira. Olívio, só deixar claro, eu usei um exemplo, eu não falei o salário deles, tá? Eu usei um exemplo, tá? Esse não é o salário do Pedro Raul, esse não é o salário do Garro, tá? Eu usei só como um exemplo, eu me comuniquei mal, tá? Eu falei o valor e esqueci de falar que eu estava usando só um exemplo. Assim, por exemplo, se o Pedro Raul ganha tal, tá? Então, vou me retificar aqui. Eu usei como um exemplo de que o Pedro ganha mais que o Garro, isso é verdade. O Pedro ganha mais que o Garro, mas não é esse o salário de nenhum dos dois, tá? Vou me retificar aqui.